Inglaterra vai infectar voluntários com o coronavírus de propósito para acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. E no estúdio vamos falar de pandemia e educação. Como os professores se adaptaram ao ensino à distância? Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. O Falando Nisso Band está começando. E que delícia começar a quarta-feira pertinho de você. Luquinha, choveu, como você falou ontem, mas choveu assim, né? Não foi muito aqui, né? Acho que deu uma desviada. Acho que o ventinho bateu, mas São Paulo a gente sabe que, infelizmente, foi triste. Foi feio o estrago lá, né? Mas a gente tem boas notícias para você também. A gente já colocou algumas notícias do começo do programa, mas tem coisa boa para você durante o programa também. Pois é, Luquinha. Bora lá, então, alimentar nossa alma e alimentar o nosso coração, né? Às vezes dá aquela sensação quando você acorda e fala, ai meu Deus, eu não tenho mais forças. Mas Deus tem visto a sua luta, Ele tem visto o seu sofrimento. Então, deixa eu falar uma coisa, não desista agora, não desista neste momento, porque você está muito, mas muito perto de alcançar aquilo que você tanto deseja. É só uma questão de tempo, de acreditar na força dEle. E Ele tem seu tempo. Pega essa informação para você. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, quais os prêmios do programa? São 2 super kits para você que está em casa, Tracta Polipet, Cooper Ortovip e o outro super kit Tarumã. Curtiu, marcou dos amigos, compartilhou, você já concorre. E o assunto de hoje eu tenho certeza que você está em casa com os filhos, vai te interessar muito. Educação e pandemia. Afinal de contas, tudo mudou e mudou assim, ó, rapidamente, inclusive o ensino, né, Luquinha? E como que os professores, né, Sol, fizeram para se adaptar a tudo isso, a essa nova realidade? A gente vai aprender com ela, você pode participar, às vezes eu não consigo, meu filho não quer prestar atenção, idade que for, tá? O curso fica mais fácil ou difícil à distância, ela vai nos orientar, dicas importantíssimas com a Ana Cláudia Palma, que é gerente do Senac de São José dos Campos. Linda Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa tarde. A gente que agradece, é um prazer. Um prazer. Ana, antes da gente entrar com as perguntas, vamos ver como é que está a nossa enquete, né, Luquinha? Vamos sim, Sol. A gente pediu para você responder pelo @Falando Nisso Band, que é o nosso perfil no Instagram. Se os filhos estão estudando em casa, 71% diz que sim. E está sendo fácil estudar nessa situação? 87% afirma isso, ou que não. Não está sendo. Infelizmente não está sendo, né? Você pode participar com a gente fazendo perguntas pelo WhatsApp, o Instagram, inclusive aqui já tem perguntinha chegando. Pois é, e a Ana, a gente estava conversando antes de iniciar o Falando Nisso Band, né? A Ana comentou uma coisa que eu achei muito pertinente, eu queria que você dividisse com o pessoal de casa, Ana, que assim, aquilo que talvez levaríamos anos para aprender, para fazer uma adequação, foi assim, né? Muito rapidamente. Sim. Sim, é isso mesmo. Eu costumo sempre olhar para os ganhos, né? Para aquilo que é positivo no aprendizado, né? Todo mundo fala, esse ano foi um ano muito difícil, essa coisa de aprendizado remoto, da gente ter que se reinventar de uma maneira muito rápida, né? Naquele mês de março que as escolas todas tiveram que se adaptar para esse modo remoto. Eu posso falar do Senac, né? Algo que o Senac já vinha melhorando, desenvolvendo, que é a questão do ensino híbrido, o ensino à distância que já existe. Nós tivemos que, em 7 meses, aprender algo que talvez levasse 2 anos, 3 anos ou até mesmo 10 anos. Então, acho que essa é a grande riqueza desse desafio. E eu gosto de olhar assim que essa pandemia nos traz, que é de uma grande oportunidade de aprendizado. Então, nós tivemos que nos reinventar, de produzir conteúdo de maneira remota, que é muito diferente da gente simplesmente dar uma aula à distância, né? Mas é produzir um conteúdo que seja interativo, que faça sentido, porque o tempo no computador é diferente do tempo em sala de aula. Pois é, e o Senac, como você bem disse, né, já vem há um tempo praticando esse ensino. Por isso que o Senac está aqui para nos orientar hoje, né, Luquinha? Interessante, só que a gente percebe aqui alguns pais contando dessa insatisfação em relação ao filho não ficar parado na frente do computador. Como que, de repente, quem está em casa já pode pegar uma dica com você, minha querida? Como fazer o filho, como incentivar o filho a buscar o conhecimento? Bom, o ensino à distância, o remoto, ele traz esse desafio, né, que é o tempo. Eu posso falar do Senac, né, mas acho que esse grande desafio é
se organizar, né? Exige uma disciplina maior e é diferente você ter que trabalhar ao mesmo tempo que você teria numa sala de aula de 4 horas de aula. É muito difícil você ficar 4 horas prestando atenção no computador, né? Mas hoje é o desafio que nós temos, então é muito importante que os pais acompanhem, verifiquem qual é a dificuldade que o filho está encontrando, se possível conversem com as escolas, né? No caso do Senac nós fazemos reuniões com os alunos, reuniões virtuais, e as escolas, né, os pais podem tentar falar com os coordenadores, com os professores, para entender qual é a dificuldade e a melhor maneira de contornar essa situação. Bom, e vamos ver qual a dúvida do pessoal de casa, né, Luquinha? Pois é, a Sheila está no Vale Sul, isso mesmo, pegando dúvidas do pessoal sobre esse assunto, mas acho que agora a dúvida é dela, não é isso, Sheila? Oi, Sol, oi, Lucas, oi, família, falando nisso, pessoal de casa, minha primeira vez aí nessa sala nova, ficou lindo esse cenário, hein? Pois é, hoje eu vou ficar aqui no Vale Sul Shopping e quem quiser fazer pergunta, pode chegar que eu tô aqui esperando, hein? Eu vou começar com a minha, Ana Cláudia. O novo normal chegou para todo mundo e para a educação não seria diferente, né? Você acha que esse momento crítico, Ana Cláudia, que a gente vem vivendo, vai fazer uma mexida na educação? Vai trazer uma flexibilização? Vai aproximar mais o aluno do professor? Esse momento que a gente vai estar vivendo vai acabar mudando um pouquinho o jeito de ensinar? O que você acha? No Senac já mudou. Hoje nós temos toda essa modalidade remota já incorporada ao nosso fazer pedagógico. E esse é um modelo que veio para ficar. Eu sempre digo que a escola, né, reproduz uma fala de um educador muito conhecido, que a escola ela precisa de pessoas, ela não precisa de paredes. Precisa de educadores, pessoas que façam educação. E esse modo remoto ele veio para ficar. Então, se a gente pensar que nós estamos preparando pessoas, cidadãos, pessoas que vão depois para o mercado de trabalho e que vão ter que conviver com esse meio remoto, porque sim, muitas empresas já entenderam que é menos custoso o trabalho à distância em alguns segmentos. O jovem que está se preparando para entrar no mercado de trabalho, ele já está se adaptando a esse novo formato de conviver, de atuar, de se desenvolver profissionalmente, de estudar. É um modo muito novo para a gente, como tudo que é novo, ele tem um período de adaptação, né? A gente sabe também que muitas pessoas têm dificuldades, muitos estão à margem, né, desse acesso remoto e essa é uma questão que o Ministério da Educação também precisa olhar e entendo que está olhando para isso. Mas muitos já estão se adaptando a esse novo formato de trabalho, de convivência, de ensino, até que a gente tenha uma situação 100% segura. Ele é necessário, mas ele veio para ficar. Perfeito. A gente tem perguntinhas chegando, a gente já volta no assunto com você, mas agora a gente fica bem informado, Sol. Pois é, a gente vai até a redação do Falando Nisso Band conversar com o nosso repórter Israel Goldenstein. Israel, muito boa tarde para você. Conta pra gente, um possível esquema de corrupção dentro da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária é alvo de uma investigação da Polícia Federal deflagrada hoje. Conta pra gente como é que está essa operação, que é mais uma da Polícia Federal essa semana, Israel. É isso mesmo, Solange. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha o Falando Nisso. Operação que acontece desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Estão sendo cumpridos pelo menos 19 mandados de busca, apreensão e também prisão em pelo menos 5 estados aqui do Brasil, além do Distrito Federal. A suspeita, Solange, é que a irregularidade tenha sido cometida por empregados da empresa e por empresários do ramo. Todos são acusados de fraudar licitações em áreas VIP, quiosques de alimentação nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e também no Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. Desta forma, as empresas, Solange, que não estivessem associadas ao grupo eram descartadas, permitindo a contratação de propostas menos vantajosas para a Infraero. A suspeita também é que as fraudes tenham gerado um prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres da empresa. A Polícia Federal também está, nesse momento,
nas imediações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aeroporto de Cumbica e também no aeroporto de Viracopos, em Campinas, Solange. Obrigada, Israel. E a senadora Simone Tebet, que preside aí a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Israel, abriu hoje cedo os trabalhos para a sabatina do desembargador Cássio Marques, que deve assumir aí, pelo menos é o que se cogita, né, assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Já terminou essa sabatina, Israel? Ainda não, Solange. A expectativa é que essa sabatina, ela se encerre pelo menos até as 4 horas da tarde no horário de Brasília. Cássio Marques foi indicado do presidente Jair Bolsonaro para a vaga do decano da Corte, Celso de Mello, que se aposentou pelo Supremo Tribunal Federal. Ele, que é juiz, explicou na Comissão de Constituição e Justiça a trajetória acadêmica e também a pós-graduação, especialmente feita na Europa. Citou também cursos de mestrado, doutorado e também pós-doc, pós-doutorado. Mais de 30 senadores estão inscritos e cada um tem até 10 minutos para fazer perguntas. Cássio Nunes tem o mesmo tempo do direito de resposta e depois segue para a sanção presidencial, que aí sim ele deve já integrar ser integrado já no STF, Solange. Tá, Israel, conta pra gente, a gente abriu falando aí que o Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, que é produzida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo. Isso até poucas horas, né, Israel? Porque aí vem o imbróglio todo, a novela. O presidente Jair Bolsonaro diz que não autoriza a compra da vacina chinesa. Conta essa novela pra gente. Já é uma briga política. Eu falei com o Lucas há alguns dias aqui, né, Solange? O governador João Dória junto com o presidente Jair Bolsonaro. Hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu algumas declarações pelas redes sociais e hoje pela manhã ele afirmou que a vacina contra o novo coronavírus produzida na China não será comprada pelo governo federal brasileiro. A mensagem foi publicada numa rede social em resposta a um comentário crítico ao anúncio do Ministério da Saúde de que tem a intenção de adquirir pelo menos 46 milhões de doses da Coronavac. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, esclareceu a polêmica da vacina Coronavac. Ele disse que, abre aspas, em nenhum momento, em momento algum, a vacina foi aprovada pela pasta, pois depende agora da aprovação da Anvisa e não houve qualquer compromisso com o governo de São Paulo, fecha aspas. Agora há pouco, o governador João Dória deu novas declarações também no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e ele refutou a informação de que o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Carlos Gorenstein, e também o diretor do Instituto Butantan já comprovaram a eficácia desta vacina e ela é importante para a imunização de todos os brasileiros. Ok, Israel, muito obrigada. E a gente vai falar mais sobre o Coronavac, né, Luquinha? Aliás, sobre Covid-19, só a Inglaterra vai infectar alguns voluntários de coronavírus de propósito e a gente já te conta o porquê. Hoje também aqui no programa é dia de dicas da Vale Infusões. Olá, sou Raquel, sou médica reumatologista aqui da Vale Infusões e hoje vou falar um pouco com vocês a respeito de artrite psoriásica. Até lá!